Boa noite. Estamos dando início a mais uma live rosa que acontece todas as segundas-feiras às 18 horas e hoje nós temos a honra de receber o diácono Melquisedeque, conhecido como diácono Melqui. Ele é advogado, mas o seu maior propósito, a sua maior causa é a fé. E em 2 de fevereiro de 2012, deu início ao primeiro terço dos homens, na paróquia São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre. Há 8 anos, o diácono Melquisedeque colhe os frutos dessas orações que modificaram, fortaleceram, fortalecem e recuperam tantos jovens, homens, maridos, e que se tornou o maior grupo de terço dos homens do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Diácono Melquisedeque Ferreira, que honra poder conversar com o senhor e contar um pouco desse seu trabalho tão especial e transformador. O diácono Melquisedeque é muito conhecido na região e recebe da maioria das pessoas um carinho enorme. Essa honra que nós temos hoje de entrevistar, de bater um papo com o diácono Melqui, é para nós um motivo de muito orgulho. É uma pessoa que tem uma presença, aliás, um timbre de voz maravilhoso. Quando fala, eu disse a ele, o diácono Melqui, ele fez uma celebração após o falecimento da minha mãe, e quando ele falava durante as orações, durante a pregação, o diácono parecia que estava entrando no coração da gente e fazendo uma grande transformação. E eu acho que é isso que o diácono faz no seu dia a dia. Diácono Melquisedeque, é uma honra tê-lo aqui, é um prazer enorme. O diácono é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme por ele. Eu incomodo pouco, mas na hora do sufoco a gente chama porque ele consegue abrandar as angústias, consegue explicar bem o porquê de determinadas situações, e dá uma tranquilidade, uma paz enorme em todas as suas falas, mas principalmente durante o terço dos homens. É claro que eu tenho que citar o terço das mulheres também. Voltando então para 2012, quando o senhor começou todo esse trabalho, a gente queria saber como é que surgiu essa ideia de dar início ao terço dos homens. Por que um terço sem a presença das mulheres? Essa é uma curiosidade enorme. E eu fiquei maquinando, será que os homens precisam de um momento só deles, de poder identificar outros homens com as mesmas angústias, com as mesmas aflições, com as mesmas vontades de estar ali no momento só dos homens, particular só deles, que possam falar a mesma linguagem. E eu achei muito interessante, mas não consegui uma explicação do porquê dessa separação. Por que terço dos homens e terço das mulheres separados? Me conta como é que isso começou em 2012, da onde surgiu essa ideia e como é que as coisas estão caminhando. Primeiramente, uma boa noite para você, boa noite para quem está gastando aí essa hora com a gente. Tanta coisa para fazer e tem gente aqui querendo ficar pertinho da gente. A gente não tem como agradecer o carinho e a atenção de cada um de vocês que estão aí. Então, olha, eu já queria aqui te saudar, Rosa, com amizade, com carinho, com o afeto que você tem demonstrado para comigo. Muito obrigado. E queria fazer um convite a quem está acompanhando aí, se porventura você quiser e desejar. É um momento de partilha, de vida, de fé.
Tem uma asa delta aí, um triângulozinho aí no seu celular. Se você apertar nele, vai aparecer um monte de nome de gente que você pode convidar para esse momento. Fica à vontade aí para convidar. Mas, inicialmente, vereadora, a igreja ela é feita de diversos organismos. Por exemplo, temos pastoral familiar, temos a pastoral que trabalha com batismo. São vários organismos. E algumas décadas atrás, no Nordeste do Brasil, surgiu alguns grupos de homens sem muita organização. E eles se reuniram em capelas, paróquias, nas ruas. E o Terço dos Homens surgiu assim, no Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro, começou a surgir assim, há um grupo aqui que ouviu falar e surgiu aqui e acolá. E há mais de uma década, eu era de uma outra paróquia, a paróquia Bom Jesus, no bairro da Penha, todo o complexo da Vila Cruzeiro eu conheço, e se tiver alguém aqui de lá, eu essa semana ainda conversei com muitos de lá, tenho muitos amigos lá. E na paróquia Bom Jesus, eu pedi ao padre de lá para começar um grupo lá. E começamos, sim, com o desejo de atingir tantos homens, só que também não tinha uma organização na arquidiocese. Rosa, as coisas elas fluem muito mais quando elas partem do povo de baixo para cima. Então, o Terço dos Homens ele não começou de cima para baixo. Não foi um bispo que quis que ele acontecesse. Foram os homens. Então, quando começa do povo, o povo leva adiante. Só que Dom Urani me chamou, sabendo que eu acompanhava aquele grupo na Bom Jesus, um grupo também muito grande, para aquele momento da história. Ele pediu para que eu organizasse na arquidiocese. A nossa arquidiocese era dividida em vicariatos, em pedaços, fatias. Então, ele queria organizar por vicariato, mas não tinha nem a coordenação arquidiocesana. E ele me pediu para que eu assumisse essa organização como coordenador e também diretor espiritual. E assim nós fizemos. Organizamos nas paróquias, claro, cada paróquia tem o seu coordenador, tem sua liberdade para rezar o terço. E hoje eu ainda estou na direção espiritual da arquidiocese como o assessor eclesiástico do movimento do Terço dos Homens. Para a gente ter uma ideia, a igreja também tem o seu IBGE. A gente também tem dimensão de números. O movimento do Terço dos Homens é o movimento que mais cresce dentro da Igreja Católica no Brasil hoje. Então, é o movimento que mais cresce. Eu já preguei retiro em Novo Hamburgo, que é no Rio Grande do Sul, na diocese de lá, e já preguei em Rondônia, na diocese de Montenegro, na diocese da capital. Ou seja, é um movimento que ele está espalhado. E em 2012, eu cheguei aqui em janeiro, e conversando com o nosso pároco, Padre Alberto também estava recém-chegado, a gente entendeu por bem começar, e eu tomando um pouquinho mais a condução da estrutura. A gente não tinha músico, a gente não tinha estrutura nenhuma, mas a gente sabia que tínhamos homens. E começamos aqui com 280, por aí. Foi o nosso primeiro encontro. E o nosso último encontro esse ano tinha, com absoluta certeza, uns 2.500, 3.000 homens. Eu tive o privilégio de inaugurar 2 grupos de Terço dos Homens nos Estados Unidos. Fui convidado para isso. Porque eles acompanham... Já está internacional, né? Eles vendo a nossa... a gente está com essa dimensão hoje da tecnologia, das transmissões, do trabalho remoto, mas nós aqui sempre transmitimos o terço ao vivo.
E não é de agora. Mesmo com a presença dos homens, a gente transmitia. E a gente tem um pouco do termômetro de onde a gente chega. Por exemplo, o nosso grupo, as nossas transmissões de quinta, elas já foram acessadas em 150 países. Ou seja, você tem um parente em Portugal, por exemplo, Rosa. Olha, liga aí, acompanha, aí o outro diz. Então acaba que nós já chegamos a ser visualizados em 150 países. Então tomou uma proporção razoavelmente grande o movimento. Não aqui na São Rafael só. Aqui talvez tenha um pouco mais de visibilidade pela quantidade maior. Eu acho que foi em 2016. Nós fomos indicados pelas organizações Globo para participar do prêmio Faz a Diferença. Nós fomos indicados como um momento na cidade do Rio de Janeiro que mais proporcionava o bem para a população. Então, eu tive o privilégio, imerecido, na verdade, de estar lá concorrendo com atores da Globo, participando com Jô Soares, pessoas tão influentes no meio da comunicação, e a gente, dentro da nossa realidade de bairro de Vista Alegre, da nossa paróquia de São Rafael Arcanjo, a gente ter essa oportunidade de lá ser lembrado como um instrumento que também na cidade do Rio de Janeiro tem feito o bem. Então, hoje, para quem está nos acompanhando, quase todas as paróquias da Diocese têm encontros semanais do Terço dos Homens. O nosso, desde o início da pandemia, ele passou a ser somente online. Na quinta-feira, nós temos aproximadamente, nas 3 formas de transmissão da paróquia, uma média de 3.000 pessoas acompanhando simultaneamente. E, é claro, depois alguns acessam no dia seguinte, porque não podem acompanhar. Continuamos com a transmissão, mas você falava, né, do porquê, questionava do porquê o homem, né? Rosa, eu posso te dizer, eu sou casado e vou fazer 23 anos de vida matrimonial. Então eu sei o que é a realidade masculina, do pai, do esposo, do filho, do empregado, do aposentado. E muitas das vezes, o Terço dos Homens no início aqui na São Rafael, ele acontece dentro da igreja. O seu filho já esteve aqui, o Pedro, várias vezes, o deputado Sérgio Fernandes, várias vezes. E acontece que o terço era aqui na igreja. E no salão de cima, as mulheres se reuniam. Uma quantidade menor. Só que aconteceu que as mulheres queriam ficar embaixo e não em cima. Eu vou te contar um fato pitoresco. Teve uma senhora que o nosso funcionário aqui, voluntário da paróquia, foi falar para ela: senhora, não pode entrar, porque hoje é um dia para homem. Ela virou para ele e disse assim: eu quero ver quem vai me expulsar. E se não puder mulher, eu vou pregar um bigode aqui, vou colocar uma calça jeans, um boné e vou fingir que sou homem. A gente carinhosamente lida com essas situações. Só que há 3 anos atrás, a gente mudou. Ao invés de acontecer o terço das mulheres no mesmo dia dos homens, nós colocamos para terça-feira dentro da igreja. O que aconteceu? 3.000 mulheres. A mesma quantidade de mulher e a mesma quantidade de homens. A gente, Padre Alberto, aqui a gente organizou, a gente tem telão do lado de fora, a gente comprou um terreno do lado da paróquia, onde a gente coloca a televisão do lado de fora, no início eram os telões, para atender quem fica do lado de fora. Tamanha é a quantidade de pessoas. Vereadora, já aconteceu, eu vou aqui dar alguns exemplos para você. Já aconteceu de quando o terço acabar, homens virem falar comigo aos prantos e eu ficar mais quase 30, 40 minutos com alguns deles. Querem desabafar. É um momento de fé masculino, onde o homem precisa estar
sem ninguém. Ele, outros irmãos e Deus. E a gente vê pelas canções, pela entrega, pelo momento de oração. Nós tivemos aqui um dia, era um jogo da seleção brasileira, às 8 horas, eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Chile. O jogo era na televisão, às 8 horas da noite. E eu pensei, não vai dar, é melhor adiar, não ter o terço, deixar os homens livres para assistir o jogo. O homem gosta de futebol. E a gente entendeu que não. Se vier, os que vierem vão rezar. Naquele dia nós tínhamos 2.800 homens aqui na igreja. Jogo da seleção. Complicado, hein? E eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol, mas você veja, a gente conseguiu aqui em Vista Alegre, às vezes eu pergunto, quem aqui mora em outro município? Duque de Caxias, Niterói, como nós temos visitantes? Bairros, Vista Alegre, Vila da Penha, Cordovil, Irajá, talvez sejam os bairros de maior afluência, e Penha. Mas assim, toda essa presença, se a gente passa na porta da igreja, é lotado. Todos os cantos de dentro da igreja são lotados. E assim, ao mesmo tempo que tem os fiéis presencialmente, você tem virtualmente ela sendo transmitida. Então, todo aquele pessoal que está ali, mais o pessoal que está assistindo. Assim, é muita gente. O que você entende como motivador para ter um público tão grande e se tornar o maior grupo de terço dos homens do Brasil? Porque, assim, é muita gente. O que foi isso? Terço dos homens existe em vários lugares. De uma forma, vamos dizer, quase que natural, né? Se tem lá 200 pessoas, 300 pessoas, mas o terço dos homens com quase 3.000 pessoas tem que ter uma justificativa para isso. Eu estou querendo entender qual é a sua visão. O que você acha que faz esse povo estar todo lá, presente nesse terço, que não é uma coisa comum. Você não consegue juntar nem 1.000, que dirá 3.000. É muito difícil você tirar as pessoas de casa para ir a um terço, para ir a uma celebração. Enfim, você tem um público razoável, até porque nós temos muitas paróquias, né, na cidade inteira, mas eles optam por estar na igreja de São Rafael, em Vista Alegre, na quinta-feira, às 20 horas. O que é isso? A gente tem um rapaz que ele estava desempregado e ele vinha de bicicleta de São João de Meriti, toda quinta-feira. E ele conseguiu um emprego e continua vindo, vem de uniforme. A gente tem um grupo aqui de empresários, são 3, e os 3 vêm da Barra da Tijuca. Vereadora, eu não sei. Eu não sei. A fé, uma coisa eu sei, a sede que a gente tem de Deus. Esses homens são pais, são maridos, homens da sociedade. A gente tem aqui o polo gastronômico. Eu citaria aqui, eu não vou dizer nomes, pelo menos uns 10 do polo vem aqui, que a gente conhece, bairro. Agora, eu vou te dizer, eu batizo o filho deles, eu celebro casamentos, eu vou para a UTI visitar familiares, eu faço funeral de familiares e amigos. Ao mesmo tempo que eles vêm, a gente também se oferece como diácono para ajudar, o Padre Alberto como pároco para servir e amá-los. Ou seja, é uma rua de mão dupla. Mas você bem disse, tem outras paróquias, eu digo que a fé, Vista Alegre, só não é
o melhor bairro do mundo porque Deus não nos deu o presente da praia. Mas se a gente tivesse uma praia aqui, seria o bairro mais lindo do mundo. Vista Alegre é um lugar abençoado. Ia ter uma piscina lá naquele campo. Eu briguei muito para não deixar. Porque senão... Graças a Deus. Graças a Deus. Não jogar bola, né? Não. Você falou do futebol. Rosa, eu moro aqui desde os meus 12 anos de idade. E eu tenho muitos amigos que são do campo de futebol. O Gerry é um deles. A gente jogava bola juntos, na adolescência e na juventude. Esses homens que comigo jogam bola todo domingo, na igreja aqui comigo. Ou seja, as amizades que eu conquistei aqui no bairro, no lazer, hoje caminham comigo na fé. Me aconteceu um fato, Rosa, aqui para resumir para você. Um homem do terço, a mulher dele estava grávida. Pré-natal, todo organizado. Na hora do nascimento do bebê, houve um erro no parto e o bebê veio a óbito. Essa família, ele é daqui do terço. Ele me telefonou desesperado. A mãe estava internada no hospital. Ainda não tinha alta. E ele precisava sepultar o bebê. Quando você sepulta um bebê, não tem funeral. O corpinho chegou, vai direto para o enterro. Eu estava no centro da cidade no meu trabalho naquela época. Ele marcou às 4 horas o enterro. E eu falei, eu irei fazer o funeral do seu bebê. Eles anteciparam 40 minutos o enterro. E ele me ligou, eu estava na Avenida Brasil num táxi. Mas a última frase desse pai foi: eu só sepulto o meu filho quando você chegar aqui. Quando eu cheguei no cemitério, ele é aqui do bairro, é aqui do campo. Quando eu cheguei lá no cemitério de Irajá, os amigos, a mãe não estava lá. Ele veio ao meu encontro, aquele diácono que ele vê quinta-feira no altar, conduzindo uma multidão, que parece que é o diácono de muita gente. Ele pôde experimentar que aquele diácono é dele, é pessoal. E eu fiz questão de pegar aquele caixãozinho pequeno, branco, e levá-lo até a sepultura. Ou seja, vereadora, as ovelhas querem sentir o cheiro do seu pastor. A gente precisa estar perto das pessoas, não é distância. Eu confesso agora, respondendo propriamente, eu não sei, eu não vou responder para você, é a paróquia. Mas é um case, né? Tem um conjunto de... nós investimos muito na música, nós preservamos a pontualidade, nós somos atenciosos, eu e o pároco, nós fazemos com amor, e aí junta tudo, eu acho que deu aí essa realidade tão bela. Eu vou te dizer o que aconteceu semana passada. A paróquia está fechada para o terço. As igrejas só foram permitidas abrir para as missas. Então, quinta-feira está fechado. Ainda não foi liberado nenhum encontro em nenhuma paróquia. Só a missa que está sendo agendada. Semana passada tinha um cara agarrado na grade, no portão de fora da igreja, enquanto o terço acontecia. Me veio as lágrimas. O cara saiu de casa, sabendo que não iria entrar na igreja, mas ele ficou pelo menos na calçada, acompanhando. Aí você vê a fé e a esperança que essas pessoas têm. E eu acredito que essa fé é o que faz ir à frente. Agora, você falou de fé, de esperança. Nesse momento de isolamento, como é que você tem sentido as pessoas nesse período? Elas estão mais próximas da fé, da religião? Elas estão sentindo mais necessidade disso? Estão com mais sede dessa proximidade? Como é que você está vendo isso? Porque, assim, são observações minhas, né? Observações minhas, até minha pessoal,
talvez pelo momento, pelas angústias. Eu vou te dizer, perdas. você é uma mulher do povo. Você é uma mulher do povo. Onde você chegar aqui no nosso entorno, como é que você... Eu vou te responder devolvendo para você. Como é que você tem o termômetro das pessoas com você? É pelo carinho, pelo afeto. Então, eu vou te dar números. Nós temos inúmeras emissoras de TV católicas. Rede Vida, TV Canção Nova, Divino Pai Eterno, Aparecida. Desde o começo da pandemia, a missa que é transmitida pelo Santuário Nacional de Aparecida do Norte, pelo bispo de lá, Dom Orlando, é a segunda maior audiência televisiva naquele horário. Só perde para uma emissora de TV. Nunca a gente teve isso. A nossa rádio arquidiocesana aqui do Rio de Janeiro, onde eu tenho alguns programas de rádio lá, a nossa rádio subiu 5 posições no Ibope. Isso revela que as pessoas estão muito mais voltadas para a fé do que qualquer outra realidade. Então, se você tem na televisão, na rádio, nesses momentos... eu, por exemplo, vejo semanal com a minha mulher. Só para a família. É impressionante como dá repercussão. E eu tenho inúmeros amigos que fazem também. É impressionante a repercussão. Por quê? Nesse período, as pessoas, até mesmo pela angústia que estão vivendo, a dor de muitas perdas, a gente só tem tido notícias ruins. E aí, elas geram a esperança de que a fé irá. Eu tenho certeza, aqui, acompanhando a gente, deve ter... Eu acompanhei o pastor Daniel, eu estava ouvindo ele falar, e que belo momento com ele. Aqui deve ter irmão evangélico, espírita, católico. Certamente as pessoas se voltaram mais para Deus. A gente aprende na vida que ou voltamos pela dor ou pelo amor. São caminhos que Deus permite, mas é uma verdade. Há uma afluência, uma sede maior do povo pelo sagrado. Agora, como é que tem funcionado, por exemplo, na paróquia São Rafael? Os grupos de oração, como é que as pessoas podem acompanhar? Como é que é isso? Como é que elas fazem? Na verdade, hoje, aqui na paróquia, na nossa paróquia, o que está sendo transmitido? Missa segunda, quarta e sexta. E quinta-feira o terço dos homens. E domingo a missa das 9. Porque a partir do dia 4 próximo passado, a gente começou a ter a presença das pessoas. Somente 30% de pessoas podem ir às igrejas no Rio de Janeiro na missa de domingo. Tem aplicativo para agendar. Vereadora, você imagina isso? Nunca pensávamos isso. É um momento diferente, né? Muito. E olha, eu creio que passe. Mas essa questão virtual, ela não vai passar. Essa questão da tecnologia, das transmissões, ela veio para ficar. E a gente tem os canais de comunicação. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento. Claro, você vê hoje, por exemplo, consultas médicas, é claro que tem situações e situações. Por exemplo, a minha esposa está fazendo um tratamento na vista, em que ela foi à consulta presencial, fez os exames, levou, conversou com o oftalmologista, só que hoje ela estava lá, pela tecnologia, falando com ele. Olha só, isso aqui é evolução e tal. Por quê? Veio para ficar. No ambiente profissional, muitas empresas já perceberam que isso vai reduzir muito o custo. E na igreja, isso vai otimizar a nossa comunicação com as pessoas. Porque um dos grandes desafios hoje, vereadora, não é só a gente ter um bom produto. Eu preciso saber levá-lo às pessoas. E hoje, as pessoas não podem vir até a mim. Então, eu tenho que ter um canal que eu possa levá-los. E a tecnologia nos favorece.
Tem que se adaptar à nova realidade, não tem jeito. Temos. Até a igreja. Diácono, você sabe que quando a gente anuncia, né, quem vai ser o nosso entrevistado, a pessoa que vai bater papo na live, a gente começa a receber algumas sugestões. E eu estou vendo aqui a próxima pergunta, sugestão de bate-papo, eu tenho certeza de onde veio. Eu tenho uma funcionária que trabalhou na igreja de Nossa Senhora de Fátima, lá do Recreio, que é a Basílica, que é a réplica de Portugal, enfim. E eu estou vendo aqui, eu tenho certeza que essa pergunta veio da Angelita. E ela diz o seguinte, que eu já escutei isso várias vezes. Nossa Senhora de Fátima, em todas as suas aparições, pediu que rezássemos a oração do terço todos os dias. A Mãe de Deus prometeu a paz e muitas outras graças. Imagino que em todos esses anos de oração do terço, o Senhor tenha presenciado inúmeros testemunhos dessas graças, não é mesmo? Então, assim, como é que isso é muito forte, né? Esse depoimento, essa fala, ela é envolvida de muita convicção, de muita certeza, de muita fé. E todas as vezes que algum problema acontece, seja com os nossos amigos, enfim, com os funcionários, ela sempre fala a mesma coisa. Nossa Senhora de Fátima nos ensinou a rezar o terço todos os dias. Isso virou ela não consegue dormir sem rezar o terço, porque aquilo é o alimento dela, é o alimento que ela necessita para dormir bem e para ter certeza de que é possível ter um dia melhor. Então, assim, eu achei isso tão forte, tão significativo, que eu queria te ouvir em relação a isso. Eu já fui a Fátima 3 vezes. É um lugar diferente. Aquelas 3 crianças, e foi no nosso século. O pedaço do muro de Berlim está em Fátima. São João Paulo II e o seu colega e amigo, Mikhail Gorbachev, ruíram aquele muro através da oração do terço. Eu não vou falar das aparições de Fátima, porque a gente ia ter que fazer 3 lives. Eu vou te falar do que me acontece aqui em São Rafael. Em algumas noites isso me aconteceu, mas teve uma. Quando acaba o terço, faz uma fila de homens que vêm nos cumprimentar. Geralmente os que moram mais longe, que não estão no nosso cotidiano. E uns me entregam papéis com pedidos, outros me entregam, olha, reza por esse aqui, por aquele ali. Uma noite um homem me entregou um papel, como eu faço sempre, eu botei no bolso e fiquei, conversei com os outros e fui convidado por um homem aqui do terço. Diácono, vamos aqui do outro lado da calçada tomar um refrigerante que eu estou precisando desabafar. E a igreja vai fechar. E eu fui. E ali a gente tomou um refrigerante, ele conversou comigo. Eu cheguei em casa depois do terço, o terço começa às 8, acaba 9, 9h15. Eu cheguei em casa por volta de meia-noite. E fui tirar os papéis do bolso. Quando eu fui tirando, fui colocando na mesinha para ler e rezar, tinha um envelope razoavelmente grande, do tamanho dessa máscara dobrada aqui, com uma quantidade de pó branco. E tinha um bilhete. Hoje, eu queria vencer o vício da cocaína, mas eu não consigo. Eu estou deixando com você. Reza por mim. Não assinou, mas a pessoa me entregou e não disse nada, tanto que eu botei no bolso. Eu fui para um restaurante, eu fiquei imaginando, se a polícia me para, eu estou preso. Eu botei aquilo na descarga e fui rezar por essa pessoa. A gente teve um senhor aqui que ele dividiu com a gente que ele fumava há mais de 50 anos e ele, com os seus 75, nunca imaginaria que poderia parar de fumar. E ele disse, aqui dentro, rezando, eu parei de fumar. Rosa, logo no início do terço,
eu recebi muitas cartas escritas por mulheres, muitas. E a gente via o reflexo dentro de casa na vida desses homens. A gente via o comportamento sendo mudado dentro de casa. E a gente fica claro, aí você vê que nós somos apenas instrumentos. A obra é toda de Deus e diante da abertura do coração do homem. Aconteceu um fato. A minha mulher estava na manicure aqui em Vista Alegre, que ela frequenta. Eu queria falar para quem está aqui acompanhando a live, né? O diácono e a esposa dele valoriza compras no bairro de Vista Alegre. O meu sacolão é aqui. O meu barbeiro é aqui. Eu não vou para outro lugar. Eu valorizo os meus aqui. Nesse tempo de pandemia, eu coloquei no meu Facebook, no meu Instagram, vários comerciantes. Eu fiz vídeo pedindo para comprar pipoca com a pipoqueira daqui, nossa, que fica na porta da paróquia. Ela poderia ser enxergada como concorrente. Para mim, ela é uma mãe de família, uma guerreira. Ou seja, a gente valoriza. E a minha mulher estava na manicure aqui. É um salão aqui na Avenida São Félix. E a minha esposa estava sentada e a manicure estava fazendo a unha de uma outra senhora. E a minha mulher estava atrás. Só que a manicure, a dona do salão, ela conhece a minha esposa e me conhece. Mas a senhora que estava fazendo a unha estava conversando com ela sobre o terço dos homens. Com todo respeito, vereadora, mas o que é que leva uma mulher a ir para o salão para falar dos homens do terço? Mas a conversa era essa. Você viu que na paróquia de São Rafael tem um grupo de homens, tá? Mas aquilo ali é uma fachada. Eu conheço aqueles homens. Há um monte de cachaceiro, um monte de homem que agride mulher. E eu tô na minha. A minha esposa estava lá e a manicure sabia que a minha esposa era minha esposa. E a manicure estava sem graça, porque ela estava falando mal, vamos assim dizer. Eu só sei de uma coisa. A manicure chegou no limite e virou para a mulher e falou o seguinte: olha, a senhora está falando tão mal do terço. Essa senhora que está aí atrás é a esposa do diácono que conduz o terço. Fala com ela, que ela, quem sabe, não fala com ele e tenta melhorar. Vereadora, a mulher ficou tão constrangida. A minha mulher disse que ela também, no início, ficou meio embaraçada, mas falou: não, é assim mesmo, eles um dia melhoram, o meu também nunca foi santo, está melhorando com eles, levou mais que na esportiva. Mas a verdade é uma só. O horário da coleta do lixo aqui na rua mudou o horário, por causa da quantidade de carros na quinta-feira. Sim, claro. Quando a gente faz procissão, qualquer procissão pequena dá um nó no trânsito. Então, todos conhecem, podem até não participar. E eu queria convidar você que está aí acompanhando agora. Eu já tive aqui a presença do pastor aqui da igreja, no Largo do Bicão, responsável pelo setor da juventude deles. Nós tivemos aqui um grupo e temos uns representantes de motociclistas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos aqui um grupo de pessoas que vieram. A gente tem algumas pessoas até conhecidas, vereadora. O Bira, do Fundo de Quintal, está toda quinta-feira aqui com a gente. Meu amigo! Toda quinta-feira, um homem de um coração absurdamente grandioso. Ex-jogadores de futebol, alguns aqui até de Vista Alegre, jogadores que de vez em quando estão aqui conosco. Ou seja, é um ambiente de homem. Rezamos o terço, falamos a linguagem do homem, cantamos como o homem gosta. E eu queria dizer para você, mulher que está aqui acompanhando a gente, a maior mentira sobre nós homens é que o homem gosta de estar em ambiente de mulher. É mentira. Futebol reúne homem e é ambiente de homem. Boteco é ambiente de homem. O terço dos homens é ambiente de homem. A gente gosta de estar onde tem homens. E olha, é bom estar do lado de alguém que está pensando em Deus, como eu estou pensando em Deus. Então, mulher, estimule os homens da sua casa. Já já a gente vai voltar
devagarinho. A gente está pensando em algo grande. A vereadora, inclusive, está um pouco envolvida nisso. Mas a gente só pode fazer e pensar, já estamos. Só podemos executar quando os organismos de saúde e os organismos de governo disserem que é possível. Enquanto não for, a gente não vai fazer. Não dá para assumir essa responsabilidade. Agora, Diácono, no seu canal de YouTube, eu vejo que tem um empenho carinhoso do Diácono e da sua esposa, Ana Paula. E vocês zelam pela boa convivência entre os casais, em família. Qual o seu conselho para o casamento conseguir passar por todas as situações e se manter firme e bom para as duas partes? Como é que é isso? Que tipo de coisa você diria? Eu vou olhar para o meu pai e para minha mãe com 56 anos de vida conjugal. Ou seja, se eles têm 56, eu tenho 22. Você acha que nós nunca tivemos problemas, eu e a minha esposa, meu pai e minha mãe? Hoje, um dos maiores desafios é que tudo se tornou descartável. O que não é quase que utilitário. Casamento é renúncia constante, é sair do eu para o nós, sonhos comuns. O casamento, vereadora, é uma viagem longa que requer planejamento, que requer investimento, e que eu possa entender que eu tenho que parar em algum momento. É como um carro velho, se eu não parar para fazer manutenção, ele vai enguiçar. Agora, eu, como diácono, digo para você, onde Deus está, onde Deus coloca a mão dele, a gente encontra forças, a gente encontra direção, às vezes a gente engole o sapo. Essa garotada hoje aí, com todo respeito, eu tenho um filho de 16 anos, está namorando, mas essa garotada hoje é do test drive. Vamos tentar. Se der certo, Deus. Se não der, a gente muda. E eu venho de um tempo, de uma geração, que casamento é para a vida toda. Até que a morte os separe. E esse investimento é fundamental. Planejamento, investimento e manutenção. Um tripé para ajudar. E Deus, em primeiro lugar. A vida de fé. A gente precisa entender que com Deus eu direciono muitos casais, muitos. Nesse tempo de pandemia, isso que eu estou fazendo com você aqui, vereadora, eu já fiz, sábado retrasado, eu estava com um casal assim, à beira do divórcio, da separação, aliás. E a gente conversando e tentando mostrar o seguinte: primeiro, é possível, requer esforço, não é fácil muitas vezes, dependendo das realidades, mas é possível. Vale a pena investir na família. Vale a pena. É o nosso maior patrimônio. Maravilha. Diácono Melquisedeque, vamos divulgar os dias e horários dos grupos de oração e das transmissões da paróquia de São Rafael Arcanjo? Aproveitar que você está aí. Eu tô aqui dentro da igreja, você sabia? Por quê? Eu imaginei. Agora, às 7 horas, eu vou fazer a celebração. Hoje é mêsversário. O Padre Alberto, junto com o Padre Wagner, que é seu amigo, eles vão estar reunidos agora, numa paróquia, com todos os padres da turma deles. Eles vão completar 25 anos de padre daqui a um ano. E eu vou aproveitar para mandar um beijo para o meu padre maravilhoso, o Padre Wagner, que eu amo de paixão. Ele vai estar lá. Durante a doença do meu pai, me deu tanta força, eu sou muito grata a tudo que ele já fez. Eles vão estar junto agora. O Padre Wagner era da turma do Padre Alberto. Eles vão estar junto. Então, eu vou fazer a celebração agora às 19. Então, segunda, quarta e sexta, 19 horas, pelo canal da paróquia. Então, é só você... Coloca no Google lá, Paróquia São Rafael Arcanjo, Vista Alegre. Vai aparecer todos os canais de comunicação. No domingo, a missa de domingo, às 9 horas da manhã. E toda quinta-feira, independente de pandemia,
às 20 horas, o terço dos homens. Eu estou conduzindo agora sem ninguém na igreja, mas cheio de família em casa. Eu pedi para as pessoas fotografarem e mandarem para a gente as fotos, para a gente ir postando. Olha, essa integração com os homens, as famílias, as crianças rezando, uma maravilha. Então, segunda, quarta e sexta às 19, quinta às 20 e domingo, que é o dia maior, às 9 horas da manhã, a missa com o nosso pároco. Se você ainda não começou, comece a escrever e faça um case do Terço dos Homens. Eu acho que vale a pena e essas fotos podem ilustrar esse book, esse livro, esse texto que você vai fazer em relação ao Terço dos Homens. Eu acho que vale a pena escrever sobre isso, das observações, dos sentimentos, enfim, de tudo que você já vivenciou. Agora, eu não posso terminar essa live sem lhe pedir uma bênção para todos nós que estamos vivendo um momento difícil, para os enfermos, para as famílias que tiveram perdas irreparáveis, enfim, um momento de fé, mas fundamental nesse início de semana, para que a gente possa ter força, para que a gente possa acreditar que é possível mudar, que é possível vencer esse momento de tanta dificuldade que cada um de nós estamos passando. Não existe uma família que não tenha tido uma perda de um amigo, de um parente, de um conhecido, que não tenha passado por algum tipo de angústia e dificuldade. Esse foi um momento diferente na vida de todo mundo, com aprendizado, com sofrimento, mas também com a possibilidade de conhecer melhor as pessoas e se conhecer melhor. Abrir mão e se desapegar de muita coisa que a gente, de um modo geral, é muito apegado. Então, é verdade. Eu queria muito que você desse essa bênção para todos nós que estamos aqui hoje na live, para aqueles que ainda vão assistir a partir do momento que nós postarmos na nossa página do Face, e as pessoas vão lá visitar, e essa bênção é fundamental para todos nós. Eu vou dar a bênção, mas eu queria dar uma palavra para quem perdeu alguém muito perto. Você que talvez esteja acompanhando a gente, veio para cá porque ou é amigo da vereadora, ou é meu amigo, mas nesse finalzinho a gente quer se unir na fé. Nós somos da esperança. A primeira coisa que nós cristãos acreditamos é que a vida não acaba aqui. Nós somos da eternidade. E quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte para nos colocar na eternidade. E eu queria pedir a Deus por você que está aqui agora e que teve a dor de talvez nem sepultar presencialmente o seu querido, porque não pôde. Eu, através destes veículos, eu fiz aproximadamente uns 15 sepultamentos. Da minha casa, paramentado, por não poder ir ao cemitério. Quanta dor, como a vereadora disse. A gente tão acostumado ao afeto, ao abraço, nem sepultar com a nossa presença foi possível. E eu queria abençoar em primeiro lugar você, que está acompanhando esse momento e que passou por essa dor. Mas como a vereadora disse, todos, num grau maior ou num grau menor, tivemos dores de perdas. Rezamos por gente que ficou entubada, por gente que perdeu talvez sinais vitais, alguns que ainda estão. E eu quero abençoar a sua vida e a recuperação dos doentes. Senhor, eu daqui da paróquia de São Rafael, eu quero abençoar em primeiro lugar a vereadora Rosa Fernandes, o seu filho Pedro, o Sérgio Fernandes e toda a equipe dela. Tudo que envolve esses longos e frutíferos mandatos que ela tem exercido. Principalmente ao representar toda a cidade, mas demonstrar um carinho especial por esse pedaço do Rio de Janeiro. Abençoa, Senhor.
Concede a todos desta equipe saúde do corpo e saúde da alma. Aos aflitos, aos que estão talvez deprimidos, entristecidos. Mas eu te peço também, Senhor, por todos aqueles que estão conosco nesse momento de oração. Talvez entraram, saíram, aqueles que já saíram, aqueles que estão entrando agora. Abençoa cada um deles, Senhor, com a tua bênção. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de São Rafael Arcanjo, de São Francisco de Assis. Abençoa cada um deles. Que a vossa paz esteja nesses lares ao iniciar mais uma semana. Aos doentes, curai. Aos fracos, fortalecei. Aos deprimidos, Senhor, recuperai o ânimo. Mas que todos agora sejam abençoados por ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Diácono Melquisedeque. Melquisedeque Ferreira. O nome é imponente, né? Não há dúvida disso. Da paróquia de São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre. O meu muito obrigada pelas palavras de força, fé e carinho que minimizam os nossos problemas e afirmam a nossa fé em dias muito melhores. Eu tenho certeza que esse momento da nossa live serviu para amenizar muitas angústias. E quero lhe dizer, eu todas as vezes que converso com você, escuto a sua bênção, recebo as suas bênçãos, eu me sinto muito mais leve, mas muito mais forte para encarar os desafios, para encarar aquelas pessoas que não estão tão iluminadas, que não estão tão voltadas para o bem, para prestar o serviço, para se dar, para se doar. E eu fico muito, muito feliz todas as vezes que tem essa oportunidade. E a gente tem tido várias oportunidades fora da live de poder rezar, de poder receber a bênção, de poder dividir angústias, porque o diácono Melk, ele tem uma coisa diferente da grande maioria das pessoas que eu conheço. Está disponível. Estar disponível que é o diferencial. Eu fico muito, às vezes até muito constrangida, porque as pessoas que estão em volta de mim, que trabalham comigo, se pudesse toda semana, vamos fazer um bate-papo com o diácono, para ele orar um pouquinho, para ele abençoar, pelo amor de Deus, tem 1000 outras atividades, não dá para ser toda semana exclusivo de um grupo. Então eu quero muito lhe agradecer por todo o carinho, por toda a força, por toda a fé que você transmite o tempo inteiro. Você é fé da cabeça aos pés. E eu queria convidá-lo sempre, às segundas-feiras, às 18 horas, que é a única live que tem que é a live nossa. Eu fico muito feliz pelo recebido aqui, de poder estar com você, uma pessoa extremamente especial. Mande um beijo para o meu padre Wagner, que eu amo de paixão, que nunca tem muito tempo, porque ele tem dezenas de paróquias para cuidar, mas assim, eu gosto muito de estar com vocês. Me faz muito bem se eu pudesse fazer uma live toda semana, cada dia com o diácono, com o padre, com o pastor. Enfim, a gente ia ter uma semana muito mais leve, né? Abençoado, enfim. Eu quero muito lhe agradecer. Muito obrigada. Até a próxima segunda, às 18 horas, com a Live Rosa. E aqui, ó, beijo grande para o nosso diácono, para Ana Paula, para toda a sua família. Tchau para vocês!